A primeira coisa é sobre a psicologia do desenvolvimento, é a teoria do apego e qual é o papel da mãe nos primeiros anos. Eh, Estamos, então, na área da psicologia. Ainda não entramos na neurociência. Psicologia. Bom, a psicologia tem confirmado com crescente clareza aquilo que a experiencia humana sempre intuiu, aquilo que, por exemplo, os romanos, os gregos, o, os antigos, podemos falar, sempre falaram que a presença constante, previsível e afetiva da mãe nos primeiros anos de vida é um elemento insubstituível no desenvolvimento da criança. Bom, nessa área da psicologia de desenvolvimento existe uma teoria, que é a mais forte, que é a teoria do apego, que eu vou apresentar brevemente aqui para vocês entenderem sobre o que ela fala. Eh, a teoria do apego foi desenvolvida pelo psiquiatra britânico John Bowlby e foi aprofundada pela psicóloga Mary Ainsworth, que é uma psicóloga canadense. E sobre que fala essa teoria do apego? Bom, parte da constatação, a teoria do apego, que o vínculo emocional entre o bebê e a sua principal figura cuidadora, vamos falar assim, porque geralmente é a mãe, mas pode ser que seja a avó, outra pessoa que fica cuidando de forma permanente aquele bebê, constitui a base neuropsicológica para o desenvolvimento da personalidade, da capacidade de confiar, de regular as emoções e de se relacionar com o mundo. Então, vocês veem, realmente, eh, eh, essa teoria do apego mostra que realmente para nós ter uma criança saudável, emocionalmente saudável, hum, é necessário a presença, não unicamente física, também física, mas não unicamente, da mãe ou de alguém que faz o papel da mãe. Pode ser, às vezes, como falava, o avô, a avó, né? Outras pessoas. Bom, como que funciona essa teoria? O que fala a teoria do apego? Mary Ainsworth, em um experimento que é muito famoso, né? Strange Situation, é o nome do experimento, ela observou como as crianças pequenas reagiam à separação e ao reencontro com suas mães. O experimento é um experimento com muitas crianças, eh, e as crianças eram deixadas num quarto com a mãe, com brinquedos, aí entrava um desconhecido, depois a mãe saía, a mãe voltava, os desconhecidos saíam, enfim. E isso com muitas crianças de entre 12 e 18 meses. E eles conseguiram achar, né, uma, um padrão de conduta nos bebês. Eh, É aquilo que se chama, né, na psicologia do desenvolvimento, de os principais padrões de apego: o apego seguro, o evitativo, o ambivalente ou resistente, e depois, né, Mary Main, especialmente, vai a continuar os estudos e encontrar um quarto padrão, que é o apego desorganizado. Então, são quatro: apego seguro, evitativo, ambivalente e desorganizado. Bom, que coisa é esse apego? E como vai influenciar na criança e na vida adulta do indivíduo? Então, estamos falando de uma teoria que mostra realmente que essa relação com a mãe tem um impacto direto na criança,
quando ela é criança, mas depois, longo a vida. Bom, o apego seguro, brevemente apresentado no final da nossa, do nosso estudo, tem todas as referências, né, para quem quiser procurar os textos, né? Eh, o apego seguro é o apego que é de uma mãe que é sensível, que é presente, que é constante e previsível. O que quer dizer? Que ela sempre faz a mesma coisa. Por exemplo, a criança chora e ela está lá para consolar a criança. ¿M? A criança está com fome, ela está lá para dar o peito para a criança. É previsível. São mães que estão sempre atuando como mães e sensíveis. Qual é o efeito que essa presença de mãe nos primeiros 3 anos tem na criança? Bom, na infância, quando eu falo de infância, estou falando não unicamente desse período de 3 anos, mas, por exemplo, na época da escolarização, e aqui já a gente consegue ver alguns padrões de conduta que a gente encontra nas nossas escolas. Então, prestem atenção aqui. Na infância, existe na criança um equilíbrio emocional, uma curiosidade por explorar as coisas, porque ela se sente nessa primeira infância confiada porque a mãe está presente. A gente vê, por exemplo, quando estamos com nossos filhos, eles olham para a gente e vão explorando aos poucos, mas sempre olhando para a gente, fazendo como uma conexão com a gente para ver até onde eles conseguem ir, né? E muitas vezes a criança, nós vemos que ela vai um pouquinho longe e volta para a mãe, abraça a mãe e volta para continuar fazendo aquela exploração, né? Então, existe essa curiosidade que é própria da criança, que é uma coisa boa, e uma boa capacidade de consolo. Quer dizer eh, que a criança aprende a ser consolada, vamos falar assim, né? Eh, Bom, na vida adulta, que é interessante esse resultado, quando existe um apego seguro, a presença dessa mãe, não? Como as mães das mais antigas, né? Eh, as relações afetivas são mais estáveis. Então é bem interessante. Vejam como muitas vezes, e a gente vai ver, adultos que têm problemas de relacionamentos, muitas vezes pode ser, e a gente vê, por exemplo, eh, no, na clínica, não? Nós que ajudamos pessoas, né? Como terapeutas, que muitas das dificuldades, a vezes, que são de relacionamento, pessoas, sobretudo, por exemplo, mulheres, que não conseguem estar em um relacionamento estável, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes está relacionado com a ausência materna naquele período da vida. E esse estudo, que está citado aqui no final, mostra que de fato existe uma relação. Tá? Eh, mas quando a mãe está presente, temos adultos estáveis afetivamente, capazes de empatia, que é muito importante, e com uma boa tolerância à frustração. E aqui eu faço uma parênteses, porque nós temos visto nos últimos anos, por exemplo, no mercado de trabalho, uma coisa que os gerentes de empresas sempre estão falando, que muitas das pessoas mais novas têm pouca capacidade para a tolerância à frustração. Se frustram muito rápido, não conseguem, vamos falar assim, não conseguem superar a frustração. Muitas vezes, a gente vai ver, a causa está naqueles 3 primeiros anos de vida. É impressionante. É impressionante. Hum? Eh, Bom,
esse seria o apego seguro. ¿Qué acontece con o apego ansioso o ambivalente? Bom, o apego ansioso o ambivalente é criado quando as mães são imprevisíveis. ¿Qué quiere decir? Que afectuosas, indiferentes, às vezes a criança chora, elas atendem, às vezes a criança não chora, elas não atendem. Pode ser, às vezes, por exemplo, por um desequilíbrio que pode existir nas próprias mães, como acontece, por exemplo, com mães que têm algum problema, como pode ser o borderline, em momentos estão bem, em momentos estão mal. Então, não necessariamente por uma decisão ruim, sino pode ser também por uma doença que a mãe tem, ou uma dificuldade que a mãe está vivenciando. Mas, de fato, o que acontece com a criança é que ela experimenta que a mãe está e não está. E ela não sabe quando a mãe vai estar, quando a mãe vai consolar ou não vai consolar. Hum? Elas, se lembram, não é tanto o que elas veem, né? Os bebês, estamos falando de bebês, mas o que eles sentem. Então, é a parte sensível, estamos falando da parte sensível, da formação sensível das crianças. Então, é um sentimento, elas não conseguem entender que a mãe está doente, ou que a mãe tem depressão, por exemplo. Então, por isso que às vezes ela está bem e às vezes está mal. Elas não entendem isso, elas só sentem. E se cria esse tipo de apego ansioso. Bom, também pode acontecer com mães que realmente são imprevisíveis, mas não porque estão com um problema de depressão, alguma dificuldade, mas às vezes por eleição de vida, por pessoas que às vezes dão uma prioridade a outras coisas, né? Eh, e pode acontecer isso com a criança. Bom, o fato é que como se manifesta na infância esse apego ansioso ou ambivalente? É uma dependência extrema dessa figura que é da mãe ou da pessoa que faz às vezes da mãe ou da pessoa que a criança escolhe como um porto seguro, porque a mãe não está presente, um medo da separação enorme. Então a gente vê essas crianças que é normal que a criança tenha medo à separação, tá? Isso é normal, mas quando já é uma coisa muito exagerada, que a criança não quer ficar sozinha um instante com medo, assim, um terror de ficar sozinha, né? A gente pode já, por exemplo, na clínica, a gente entende que pode existir uma relação com a figura da mãe. Eh, e a insegurança na criança. Nós víamos que a curiosidade da criança de explorar, né? Coisas era um sinal muito bom. Nesse caso, será um sinal que a gente tem que prestar atenção. E sempre em relação à presença da mãe na vida dessa criança. Tá? Eh, lembrando, gente, que não é uma coisa determinante absolutamente, mas sim que existem padrões de conduta e que estão comprovados esses padrões, né? Bom, na vida adulta, então, isso acontece com uma criança pequena, se manifesta dessa forma, nessa dependência, esse medo, nessa insegurança, por exemplo, durante a infância, com crianças na época de escolarização, por exemplo, e como se manifesta na vida adulta. Na vida adulta, a gente encontra pessoas com ciúmes excessivos. Por quê? Porque é a falta de segurança que a pessoa experimenta. Hum? Então, toda coisa suspeita. Veja, não estou falando que ciúme é uma coisa necessariamente que está relacionada com a presença ou ausência da mãe. Estou falando que quando a gente encontra pessoas que são ciumentas de uma forma que a gente haja quase doente, né?
pode ser, tem muitas possibilidades que está relacionado com isso aqui. Hum. O medo do abandono, o medo de ser deixado, a hipersensibilidade emocional da pessoa, que você tem que, como vocês falam aqui no Brasil, eh, pisar em ovos, acho que vocês falam, né? Porque qualquer coisa ela leva para o lado pessoal. Você não pode fazer uma piada, você não pode olhar, você não pode fazer um comentário, você não pode fazer uma correção, você não pode fazer uma indicação, porque é hipersensível a pessoa. ¿M? E essa dificuldade em confiar. Então, esse tipo de personalidade, que hoje está de moda, a gente encontra muito de moda, com certeza terá sérios problemas na hora de ter um relacionamento, por exemplo, formar uma família. ¿Por quê? Porque quem é que aguanta uma pessoa com esses ciúmes excessivos ou com essa hipersensibilidade? É muito difícil. ¿M? Eh, então, vocês veem como existe realmente um padrão de conduta que nós vemos replicado na sociedade, na vida de adultos e que tem muita relação com essa presença ou ausência materna. Então, e nós estamos falando, por enquanto, unicamente da parte da psicologia do desenvolvimento. ¿M? Eh, bom, o apego evitativo se dá quando a mãe, não é que ela não está presente, mas ela é fria ou rejeitadora da criança. Ela não quer a criança, não quer saber nada da criança. Eh, então, o que acontece com essa criança que se vê rejeitada sensivelmente? A mãe não dá a menor atenção para a criança, abandona, vamos a falar, um abandono afetivo da criança, como nós encontramos em muitos lugares, muitas famílias, infelizmente, muitas comunidades. O que acontece com essa criança? Bom, quando isso acontece nos primeiros 3 anos de vida, essa criança forma um apego evitativo. O que quer dizer? Que ela vai tentar suprimir as necessidades afetivas que ela tem. Então, como se manifesta isso? Se manifesta com uma independência precoce, excessiva, criança que acha que pode fazer tudo e que não depende de ninguém. Por exemplo, ¿m? Eh, que ninguém manda nela e, portanto, ela é livre, com essa liberdade, de fazer o que quiser. ¿M? A gente encontra nas escolas, a gente encontra em alguns lugares essas crianças assim que a gente que parece assim, fala, mas essa criança não tem medo de nada, não tem e aparentemente não. Hum. Bom, a evitação do contato e elas se negam ao consolo. Então, quando alguém tenta de se aproximar, de brindar, elas esconden essa necessidade afetiva, ¿no? Fican como frías, né? Sensivelmente. Eh, na vida adulta, o apego evitativo vai florescer como? Com um distanciamento afetivo, porque de fato eles são pessoas que ficam feridas, né, na sensibilidade e no âmbito afetivo. Hum. Então, todas serão relações superficiais, eh, uma valorização excessiva da autonomia, excessiva, né, porque uma autonomia sadia é boa, mas uma coisa excessiva no relacionamento não pode ser. Não existe um relacionamento com uma autonomia total das partes. Eh, e, sobretudo, por quê? Por a falta de capacidade de se conectar com o outro. Então, vocês veem, no primeiro caso, nós tínhamos pessoas que tinham empatia no apego seguro. Aqui,
nós temos pessoas que podem usar outras pessoas e não sentir nada. Eu uso e pronto. Acabou, sensivelmente falando, né? Eh, Nós vemos muito isso. Hum. E isso aqui pode, com certeza, eh, ficar pior, né? Como são já casos de doenças. Aqui não estou falando de doenças, estou falando simplesmente de um apego, de feridas, vamos falar assim, mas não de doenças. Mas pode ficar uma doença quando a pessoa já não sente nada, é capaz de fazer, manipular, etc., né? Eh, como acontece com casos psicóticos, etc., né? Eh, Bom, e finalmente o quarto, que é o apego desorganizado, que é o pior, tá? Eh, a, a psicóloga, né, que eu estou citando aqui, que é a Mary Ainsworth, esse estudo, ela halló somente três ato habitativo. O desorganizado é já eh, um estudo complementar feito por a Mary Main, que ela vê um quarto padrão que é o pior, e é quando a mãe, não somente que é fria ou rejeitadora ou inconstante, mas quando essa mãe ou esse cuidador, quando a mãe não está presente, é fonte de medo para a criança. E isso acontece muito, infelizmente, muito, eh, nos casos de abuso, hum, eh, todo tipo de abuso, tá? E nos casos de violência ou de extrema negligência. Uhum. Eh, Bom, como se manifesta esse apego desorganizado? Se manifesta com comportamentos contraditórios na vida da criança, com agressividade. Então, quando a gente encontra na escola uma criança que é muito agressiva, não sabemos, porque fazemos essa relação imediata, né? O que estará acontecendo na casa da criança, na família da criança. Então, eh, é realmente impressionante essa relação que existe. E na vida adulta, como se manifesta isso? Uma criança, por exemplo, que apanha de uma forma desproporcionada, entende? Então, ela tem terror do pai, ou tem terror da mãe, porque a mãe é uma descontrolada, hum, afetivamente descontrolada. Então, eh, esse terror, como se manifesta e como marca a criança na vida adulta? Bom, eh, a gente vai encontrar pessoas com maior risco de transtornos dissociativos, com maior risco de depressão, de inestabilidade relacional, isso é uma coisa que é presente nas outras também, e desreguladas emocionalmente. Capazes de até de ferir outras pessoas, né? Por pouca coisa, né? A gente, por exemplo, eu não sei se é o caso, mas eu suspeito um pouco. A gente viu nesses dias esse pai que foi e agrediu uma criança de 4 anos no palco. Bom, porque ela estava fazendo bullying no filho dele, né? Mas essa reação absolutamente desproporcionada é própria de uma pessoa que provavelmente teve uma dificuldade séria na família, e provavelmente seja isso aqui que a Mary Main descobriu. A gente não sabe, mas a gente sabe sim que foi uma coisa absolutamente desproporcionada, uma desregulação emocional, né? Então, vocês veem como de fato essa presença marca não somente a criança, enquanto que ela é criança, e a gente encontra isso na escola, por exemplo. Eu, como neuropsicólogo, encontro e vejo, e os professores encontram esse tipo de crianças, quanto também na vida adulta. hum. Eh, Bom, o que acontece aqui? Existen estudos, ¿no?
Leon Ruth y Altri, né, eh, que ven nesse quarto apego, eles têm mostrado como esse apego desorganizado tem que ver com mães depressivas ou severamente depressivas, com abuso sexual, violência doméstica, como eu falei, e ele agrega no estudo uma coisa que é muito importante: institucionalização precoce. O que é isso? Bom, a gente pensa nos albergos para a criança, onde a criança é deixada lá, né? Bom, mas ele vai mostrar que uma creche ou um daycare nos Estados Unidos, que é a mesma coisa que uma creche aqui, de período integral pode ter o mesmo efeito na criança. Então vejam a seriedade. hum? Eh, a ausência, outro estudo do ano 2005, Struth, a ausência de um apego seguro ativa no cérebro da criança eh, alarme. E o que acontece com esse cérebro dessa criança, essa criancinha pequena, né? Hipervigilância, irritabilidade, dificuldades de aprendizado, comportamentos impulsivos, todas coisas que depois, muitas vezes, são confundidos com TDAH na escola. Então, a gente tem visto, nos últimos anos, um crescimento de diagnóstico de TDAH nas crianças que é absurdo. O que dizer disso? Vamos a falar um pouquinho sobre isso, mas eh, pode ser, né? Porque pode ser ter uma relação, mas muitas vezes não é, e tem a ver com esse apego desorganizado. Mas está relacionado de fato. Eh, bom, por que eu falo isso? Porque é importante entender que às vezes esses comportamentos que parecem muito TDAH não são problemas na criança, eh, um problema neurológico, como é no caso do TDAH, quando a criança nasceu com esse problema, sino que um problema de desorganização emocional precoce. Então, o remédio que você dá é diferente. ¿M? En un caso, aquí se tende a dar muita medicina para a criança, infelizmente, porque existem outros meios, né? Mas é bem comum que a criança seja medicada, não, pelo psiquiatra ou às vezes até pelo médico da criança. Mas talvez se o problema está lá, o que a gente tem que trabalhar é o problema do emocional da criança. E esse é o relacionamento com a mãe. Bom, temos visto então como de fato existe essa relação para a vida toda do indivíduo, né? E que tudo isso começa quando? Nos 3 primeiros anos de vida e a presença da mãe. Uma mãe presente, afetivamente e afetivamente estável, produz um filho estável emocionalmente e um adulto com muitas chances de ser estável emocionalmente. Quando a mãe não está estável ou ela está ausente, então temos os outros tipos de apego com o resultado que nós apresentamos aqui.